Olá, sou Magno Brasil, professor de desenho, diretor e fundador das escolas Visuarte. Resolvi fazer esse blog para criar uma proximidade com vocês que acompanham o nosso canal e muitas vezes postam suas dúvidas, comentários e até críticas construtivas. Uma das dúvidas mais frequentes é com relação ao material de desenho. Temos que separar aqui técnica de material, são duas coisas diferentes. O material é um instrumento, que você tem para trabalhar seu desenho. A técnica é o processo da utilização desse instrumento. Então você pode ter muitos materiais de desenho e não ter técnica. Nós temos que deixar claro aqui que desenhar é fundamental. Não adianta achar que você tem os melhores materiais se você não sabe desenhar. É muito bonito você ver estojos de materiais abertos, lápis de cor, pastel, etc. Ou mesmo pincéis caríssimos, canetas. Mas se você não sabe desenhar, isso simplesmente vai ser um souvenir que você vai deixar lá na sua mesa, vai deixar lá na sua prateleira. É importante o desenho, eu reforço isso. Desde os conceitos básicos de esboço, volume, anatomia, luz e sombra. Isso é válido também para técnicas digitais. Você pode ter um excelente computador, tablet, etc. Mas se você não sabe desenhar, não conhece o básico, não sabe segurar um lápis, um pincel, não sabe a técnica de desenho, isso não vai fazer diferença nenhuma. O lápis, para mim, é a técnica mais importante de desenho. Eu sempre falo para os meus alunos que antes de você começar a trabalhar com pincel, com caneta ou com cor, você tem que dominar a técnica do lápis. Tem que aprender a usar o lápis, a soltar a sua mão, deixá-lo livre no papel, porque senão você não terá condições de se adaptar a outros materiais. Eu trabalho com lápis integral, o 6B, que é um lápis que você não tem a madeira, é um grafite puro. Ele é bem suave, bem macio, permite fazer um esboço que fique bem visível na câmera. E para finalizar, eu trabalho com um lápis carvão seco. O lápis carvão seco ele tem um traço muito forte e se você não souber conduzir ele no papel, tiver a mão muito pesada, você vai borrar o seu desenho. Gosto muito de trabalhar com canetas. Eu acho a caneta um material muito prático, porque permite uma facilidade de manipulação. A caneta ela permite que você desenhe sem interrupções e aí o trabalho vai fluindo. Há várias canetas para se desenhar. Nós temos a caneta hidrográfica preta, com a ponta macia, ponta porosa. Ela permite uma precisão no traço. E claro, você tem que saber pressionar e soltar para obter a variação de espessura que dá a ideia de volume no desenho. Outra caneta que eu gosto muito e que tem uma ponta muito macia e exige muita habilidade e precisão é a caneta pincel. A ponta dela parece um pincel, ela é leve, suave, então tem que tomar muito cuidado na hora de utilizá-la. Gosto muito da facilidade de mudança entre o traço fino e grosso. E ela é muito útil também para fazer as achuras, que são os tracinhos rápidos que ajudam a dar volume no desenho. Há também as canetas nanquim, com pontas variáveis. Essas pontas da caneta nanquim não permitem uma variação de espessura, diferente da caneta hidrográfica e da caneta pincel. Então nós vamos trabalhando com preenchimento do traço. Nós fechamos uma área e vamos preenchendo o mesmo. O material clássico de desenho é a pena ou bico de pena. São pontas metálicas variáveis e flexíveis, que são encaixadas numa caneta ou cabo de madeira. Nós umedecemos a mesma no nanquim e a conduzimos no papel em movimentos firmes, pressionando e soltando a mesma, procurando obter uma variação de espessura que ajude a dar volume no desenho. É o material ideal para se fazer achuras, que são tracinhos rápidos e cruzados para efeitos de sombra ou textura. Há vários tipos de pincéis. O pincel é um instrumento que você tem que pesquisar muito até encontrar aquele que case com o seu estilo de trabalho. Você tem que ter um domínio da mão muito grande.
porque ele é um instrumento extremamente macio. Se você não tiver uma mão suave e precisa, você vai fazer traços borrados. Para fazer trabalhos em alto contraste, principalmente com o nanquim, utilizando a tinta nanquim e a guarda de nanquim, que é um nanquim diluído na água para obter tons de sombra, variações de tonalidade, eu trabalho com o pincel, um pelo de Marta, um pelo muito macio e que tem uma resistência e durabilidade muito grande. Isso é muito importante. O grande conselho que eu dou a você que acompanha o nosso canal, que vê os nossos vídeos, é o seguinte: desenhe e pratique. Então, lembre-se, é muito importante o conhecimento do desenho.